estão tentando ali fazer um acordo. O Breno chegou. Vamos trazer o Breno aqui. Bom dia, Breno, tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia, Daphne, bom dia a todos e todas que nos acompanham. Bom dia, deixa eu só passar por todos os comentários aqui antes de passar. Quero rodar um vídeo aí também para vocês e lançar uma pergunta aqui no ar, né? Bernardo Pérez fala, essas igrejas são perigosas, seus donos estão criando um neo-judaísmo pentecostal baseado no que é de pior no Velho Testamento, fiéis sendo transformados em jihadistas dispostos a atacar quem não é da seita. Zé Ricardo Fiedler, a esquerda é mais inteligente do que fazer um concurso de gente na rua, seria vacilo puro. Luzia Gonçalves, Malafaia deve ser investigado. Zukov, cuidado, ontem foi manifestação Cavalo de Troia, pareceu moderada, mas dentro tem um exército extremista. Sandro Linhares, Léo, sei que não vimos militares em cima do Tri, pois estão implicados no golpe, mas percebe-se que o comando agora está com os pastores. Hugo Alejandro, depois da manifestação horrenda na Paulista, alguém da esquerda brasileira tem dúvidas sobre a relação entre sionismo e bolsonarismo? Esse é um tema que o Breno com certeza vai abordar, né? Breno, olha só, eu sei que você vai falar sobre isso aqui, porque também chamou muita atenção, né? Joaquim de Carvalho, ele foi para Paulista, né? E a primeira coisa que ele foi vendo, quer dizer, vendendo bandeira de Israel, tanta gente comprando bandeira de Israel, coisa estranha, né? Embora isso já fosse bastante comum. Aí ele fez uma entrevista que viralizou, aliás, mais uma vez, lamento que vários veículos da imprensa independente e jornalistas não tenham dado crédito a ele, e exalto aqui a postura do UOL, que profissionalmente nos procurou para pedir o crédito, mas vou rodar esse vídeo viral do Joaquim e já faço uma pergunta para você e para a Daphne. Deixa eu falar, por que é que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. Mas Israel não é Cristo, você sabe disso, né? Mas Israel nos representa. Nós não somos socialistas, nós não somos comunistas. E Israel está como nós. E a senhora, por quê? Entre estar a favor de terroristas, nós estamos com Israel. Eles estão, neste momento, simplesmente se defendendo. E a senhora? Nós estamos... Oi? Por quê? Nós estamos com Por que Israel? Por que apoiar Israel? Por quê? Porque não são terroristas. Porque são contra o Hamas. Porque o Hamas... E nós somos contra o Hamas. Nós somos contra o terrorismo. Agora as pessoas estão mostrando Israel no ataque, matando crianças e mulheres. Isso não preocupa? Eles estão se defendendo, porque eles foram atacados. Pegaram as crianças deles, cortaram o pescoço na frente dos pais, assaram a criança vivas no forno, mataram gestantes, estupraram aquele monte de mulher, criança. E nós vamos apoiar um terrorista como esse? Não, estamos no Israel com certeza. Mas isso não é fake news, que a senhora falou? Experimente chegar até lá, tira a sua conclusão, vai lá. Vai ver. O senhor procure ver as informações de fora, não da imprensa interna. Aí o senhor vai ver. Tá bom, então. Como é que é o nome da senhora? Não fale, tá bom. Não quer falar, não precisa falar. Mas eu já registrei, tá bom? Obrigado. Obrigado, viu? Tchau. O que eu queria colocar para vocês é o seguinte: de onde vem essa dissonância cognitiva? Quem é responsável por essa, vamos dizer assim, onda geral de desinformação? A gente até avalia. É o sistema Bolsonaro de comunicação? São as igrejas evangélicas? É a Rede Globo, que fica toda semana chamando o André Laisch para dar entrevista, que dissemina também desinformação sobre tudo isso? Isso é uma questão. E a outra questão que eu quero colocar acho que agora ficou claro, né? Quer dizer, não é nenhuma questão. Por que a bandeira de Israel é a imagem que unifica a extrema-direita no mundo? Então, estão aí colocadas. Bom dia, Breno. Vou sair para tomar um café e discutir, assim como a Daphne. Valeu. Bom dia, Léo. Breno, antes de passar para você, eu queria só fazer uma observação, que ontem esse vídeo apareceu aqui, a gente estava no Super Live, e eu estava ouvindo ao mesmo tempo o discurso que estavam fazendo lá e tudo, então eu não... Estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo, não consegui prestar muita atenção, e hoje eu prestei mais atenção. Elas falam o tempo todo o que elas não querem, o que elas são contra, né? Elas não sabem explicar
por que elas estão do lado de Israel? Elas sabem dizer... quer dizer, elas colocam por que elas estão do lado de Israel, dizendo que elas são contra. Nós somos contra o terrorismo, nós somos contra a violência, contra as crianças que são vítimas desse... tudo isso entre aspas, tá? Desse terrorismo. E eu achei bem interessante que é o discurso justamente de quem que a gente não gosta, né? De quem que a gente odeia. E é isso que agrupa elas, que é uma característica do fascismo, né? Simples assim, é a característica do fascismo, que é a característica desse ódio que todo mundo tem em conjunto. Mas passo para você ir responder a pergunta do Léo e fazer essa reflexão através desse vídeo. Olha, Daphne, primeiro vamos então a essa questão da bandeira de Israel. Israel se transformou, de fato, num modelo, numa luz para a extrema-direita. São duas as razões fundamentais, uma de ordem ideológica, outra de ordem religiosa. A de ordem ideológica é que a leitura da extrema-direita sobre a situação mundial, ela tem como origem um artigo que teve bastante repercussão nos anos 90, no início dos anos 90, de um cientista político chamado Samuel Huntington. Em 1993, Samuel Huntington escreve um artigo chamado Choque das Civilizações. Ele tratava de discutir nesse artigo qual era a principal contradição do mundo depois do fim da Guerra Fria, depois do desaparecimento da União Soviética, depois da superação do choque entre campo capitalista e campo socialista que havia demarcado o planeta de 1945 a 1991. E ele advoga a tese, Samuel Huntington advoga a tese, de que o choque, a contradição principal dali em diante seria o choque entre a civilização ocidental e o islamismo. Considerando a civilização ocidental o avanço, liberdades democráticas, direitos humanos, economia de mercado, a independência dos poderes, contra o islamismo, que seria o atraso, estados teocráticos, ausência de direitos humanos, terrorismo e assim por diante. Tá bem? A extrema-direita se apoia sobre essa leitura e a amplifica. A amplifica para considerar duas questões. A primeira, que o inimigo do mundo ocidental não era apenas o islamismo, mas o Oriente de forma geral, e um Oriente abstrato, um Oriente quântico, não um Oriente objetivo. Nesse Oriente abstrato estariam o islamismo, mas estaria o comunismo, estaria o socialismo, estaria o bolivarianismo, e para efeitos brasileiros estaria o petismo, tudo aquilo que se choca aos olhos da extrema-direita contra a civilização ocidental. E a segunda questão que a extrema-direita anexaria à teoria de Huntington: a civilização ocidental, para derrotar o Oriente, se necessário, deveria abdicar de algumas das suas características para ter mais vigor na luta contra o Oriente. Ou seja, teria que abdicar das liberdades democráticas, do Estado democrático liberal e assim por diante. Ou seja, se necessário, a civilização oriental deveria se prover de instrumentos autoritários e militaristas para enfrentar o Oriente. Então, esta é a leitura da extrema-direita. Ela se vê a si própria, e nisso há uma semelhança com o nazifascismo no século XX, ela se vê a si própria como uma fração guerreira disposta a defender o Ocidente contra os seus inimigos de uma forma muito mais resoluta, de uma forma muito mais revolucionária, de uma forma muito mais aguerrida do que as correntes tradicionais da democracia liberal, que ela considera um sistema fracassado. O sistema da democracia liberal fracassou exatamente porque fez demasiadas concessões ao Oriente, demasiadas concessões aos islâmicos, na Europa em especial, demasiadas concessões aos imigrantes de forma geral, e os imigrantes são sempre povos originários de sociedades orientais ou de sociedades mais atrasadas, e demasiadas concessões ao socialismo, às conquistas da classe trabalhadora,
aos direitos protegidos pelo Estado, aos serviços públicos e assim por diante. Nesta lógica, nesta leitura de mundo que tem a extrema-direita, Israel é a joia da coroa, por várias razões. Israel está na linha de frente do embate contra o Oriente geograficamente. Israel é uma cabeça de ponte do Ocidente já no Oriente Médio, e enfrenta diretamente o islamismo, porque enfrenta os palestinos. Então, Israel tem esse papel, digamos, de vanguarda da civilização ocidental contra o Oriente. Segundo, o Estado de Israel, especialmente nas últimas décadas, foi se reconfigurando num mecanismo, num instrumento cada vez mais autoritário, ao estilo ou de acordo com essas concepções da extrema-direita. Há uma identidade, para além de uma identidade com o regime sionista, há uma identidade com o grupo sionista que vem dirigindo o Estado de Israel de forma intermitente, mas desde 1996, que é o partido de Netanyahu, de Benjamin Netanyahu, o Likud. O Benjamin Netanyahu, nos últimos 28 anos, praticamente durante 18 ou 19 anos, foi primeiro-ministro. Então, e o Estado de Israel vai se configurando num Estado cada vez mais militarizado, cada vez mais autoritário, não contra os judeus brancos, é claro, mas contra tudo aquilo que representa o Oriente. Como a extrema-direita se coloca no Ocidente, esse autoritarismo contra o Oriente é em defesa das suas crenças, dos seus valores. Então, o Estado de Israel também ele é esse Estado bélico, esse Estado militarizado dos sonhos da extrema-direita. O Estado de Israel é muito militarizado desde a sua origem. Para o pessoal ter uma ideia, aqueles que não sabem e aqueles que sabem para lembrá-los, com duas exceções, todos os primeiros ministros israelenses foram comandantes militares. Todos, desde 1948. 3 exceções. Ben-Gurion foi um comandante militar atípico, porque ele era um comandante formal. Ben-Gurion, a gente pode tirar dessa lista. Moshe Sharet, a gente pode tirar dessa lista. E Golda Meir, podemos tirar dessa lista. Todos os demais foram oficiais, e, em geral, oficiais de alto comando das Forças Armadas. Ariel Sharon foi o militar mais premiado da história do Estado de Israel, junto com Barak, que foi primeiro-ministro trabalhista e que também era general, foi um general muito premiado, Yitzhak Rabin, um general premiadíssimo, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas na Guerra dos 6 Dias, e assim por diante. Então, é um Estado muito militarizado, no qual a sociedade cumpre 3 anos de serviço conscrito, né, de serviço militar obrigatório, incluindo as mulheres. Todo mundo cumpre 3 anos. A reserva ativa de Israel é gigantesca e assim por diante. Né? E o Estado de Israel está localizado, e aí nós vamos fazer a transição para outra razão pela qual Israel é o símbolo e a luz da extrema-direita. O Estado de Israel está localizado na chamada Terra Santa, né? Ou seja, na Palestina histórica, antiga Canaã, a terra das 3 religiões, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. E, na concepção da extrema-direita, a base espiritual da civilização ocidental é a confluência entre o cristianismo e o judaísmo. É a civilização judaico-cristã que se opõe contra o islamismo. É uma combinação estranha, não é? Porque, fundamentalmente, no passado, o confronto fundamental sempre foi do cristianismo contra o judaísmo e o islamismo. Não é? O cristianismo foi a ponta de lança dos ataques europeus contra o Oriente, especialmente depois que o Império Romano formalmente se transforma em um Estado cristão. Tá? E o cristianismo, depois, dali por diante, passando por todas as fases da Idade Média, e temos as cruzadas, e assim por diante, quer dizer, nós vamos ter no cristianismo um instrumento de luta permanente contra os muçulmanos e contra o judaísmo. Mas na extrema-direita, isso não é exatamente uma novidade, mas
na medida em que o Estado de Israel passou a ser incorporado ao sistema imperialista, depois da sua criação, em 1948, o judaísmo ele passa a ser visto pela extrema-direita como um aliado do cristianismo. Isso é um movimento que vai ter origem, especialmente nos Estados Unidos, já nos anos 50 do século passado. Um movimento pelo qual os grupos cristãos norte-americanos, grupos cristãos norte-americanos e do Reino Unido, vão se aproximando do sionismo religioso. Então, aí vem a segunda razão, que é essa aproximação religiosa. O que aconteceu com os grupos cristãos neopentecostais nos Estados Unidos e no Reino Unido? Eles viviam um embate. Esse embate era vivido fundamentalmente contra o catolicismo, né? Quer dizer, este embate dos evangélicos era um embate contra o catolicismo. O protestantismo, o evangelismo, o neopentecostalismo sempre teve uma dificuldade na sua expansão. Qual era a dificuldade na sua expansão? A Igreja Católica, embora ela venha perdendo, já desde os anos 50 do século passado, ela vinha perdendo um pouquinho de força em relação aos evangélicos. A Igreja Católica é uma instituição, ela é vertical no mundo inteiro e ela, portanto, é uma grande influenciadora mundial. Né? Ela tem Roma, ela tem o Vaticano, e isso dá uma legitimidade institucional à Igreja Católica muito importante. O islamismo, de alguma maneira, com Jerusalém, Meca e Medina, possui também uma certa, embora não seja uma religião vertical, ele possui uma certa referência, foi estabelecendo uma certa referência geral para os seus adeptos. O protestantismo era o que a gente diria hoje uma religião horizontal, né? Fragmentada em múltiplos grupos. Isso era visto por setores do evangelismo norte-americano como um problema para captar fiéis e para ter influência política. E setores do evangelismo norte-americano começam a dizer, puxa, o lugar natural, porque nós somos adeptos do Velho Testamento, o lugar natural para o qual os nossos crentes devem olhar é a Terra Santa. Não é Roma, não é Meca, é a Terra Santa. E isso foi abrindo uma ponte de diálogo, uma primeira ponte de diálogo com o sionismo religioso. O segundo fator não religioso é que a Guerra Fria conduzia o sionismo a ser uma peça do sistema imperialista e internamente nos Estados Unidos, isso também aproximava a direita evangélica da direita sionista, no embate contra o marxismo, contra o socialismo. E há um fator religioso propriamente que é importante. Eu acho que eu já me referi a ele algumas outras vezes aqui, mas é interessante. Originalmente, a religião judaica tinha a seguinte prescrição, está escrito explicitamente na Torá. Os judeus foram para a diáspora no ano 70, da nossa era, depois que o Império Romano destrói Jerusalém e o suposto segundo templo de Salomão. Os judeus saem da Palestina e migram para a Europa, fundamentalmente, e da Europa migrariam para as Américas, migrariam para a África, aquela história toda. Na Torá, os judeus somente poderiam retornar à Terra Santa e reconstituir o reino de Israel, o mítico reino de Israel, aquele que existiu 1000 anos, foi criado 1000 anos antes de Cristo, depois da chegada do Messias. Antes da chegada do Messias, a tentativa de retornar a Canaã, de acabar com a diáspora, ou de reconstituir o reino de Israel, seria um pecado mortal. O sionismo, quando ele vai buscar apoio da religião judaica para o seu projeto colonial, ele consegue atrair alguns setores e convencer outros a uma reinterpretação da Torá. Qual é a reinterpretação? A inversão de fatores. O Messias só chegará depois que a Terra Santa, Palestina, velha Canaã, estiver reocupada pelo povo eleito, os hebreus. Então, somente nessas condições do retorno à Terra Santa,
da reconquista da Palestina pelo povo eleito e da expulsão dos ímpios, dos impuros, dos não-judeus, dos não-hebreus, somente nessas condições é que chegaria o Messias. É uma inversão dos fatores religiosos. E isso vai em coincidência com o Velho Testamento, sobre o retorno do Messias. Ou seja, que as condições para o retorno do Messias, no Velho Testamento, elas têm que ser recompostas conforme a janela histórica da primeira vinda do Messias. Em que situação que emerge Cristo? Cristo emerge como uma expressão dos hebreus em luta contra os seus inimigos. E Cristo se volta para purificar o próprio judaísmo, para eliminar o próprio judaísmo, para combater o próprio judaísmo, neste processo. Então, agora, na lógica do Velho Testamento, a chegada do Messias pressuporia esse retorno dos hebreus, dos judeus a Canaã e a reconstituição do seu reino, do Estado de Israel. Então, isso estabelece uma proximidade religiosa entre os evangélicos e o sionismo religioso. Neste cenário, em que você tem esse elemento geopolítico do papel de Israel na luta da civilização ocidental contra o Oriente, e você tem essa aproximação entre o neopentecostalismo e o sionismo religioso, é que vai se estabelecendo essa comunhão entre a extrema-direita e Israel. Até porque o neopentecostalismo passa a ser, com o tempo, especialmente nos últimos 30, 40 anos, uma base fundamental da extrema-direita no mundo. A extrema-direita, ela transita do antissemitismo pré-Segunda Guerra. A extrema-direita, ela era a inimiga frontal dos judeus, porque o antissemitismo era instrumental para a luta contra o comunismo. Hitler mesmo se referia ao comunismo como conspiração judaico-bolchevique, assim que está escrito no Mein Kampf. Tá? Ou seja, a ideia de carimbar que os comunistas eram apátridas, estranhos, utilizava-se do antissemitismo para isso. A extrema-direita transita do antissemitismo para o pró-sionismo. O papel do estranho a ser combatido é substituído, não são mais os judeus, são os islâmicos. Tá? E Israel é o símbolo geopolítico e o símbolo religioso de uma parte importante da extrema-direita que deixa de ser fundamentalmente católica, embora haja setores católicos da extrema-direita, e passa a ter um peso muito forte do neopentecostalismo como base religiosa da extrema-direita. Na Europa, por exemplo, na França, a extrema-direita ainda é fundamentalmente católica. Uhum. Mas já é aquele setor do catolicismo que foi muito influenciado pelas posições e pela crescente influência do neopentecostalismo. Aqui no Brasil a gente também conhece esses setores, né? Renovação Carismática e outros setores afins que vão, de certa maneira, mimetizando o neopentecostalismo. São influenciados pelo neopentecostalismo. Começam a cantar, né? Toda aquela mise-en-scène nas missas, como nos cultos. Por quê? Né? Porque esses setores conservadores religiosos, eles padecem de uma questão, que é, diante das mudanças aceleradas no mundo, do desespero que hoje vive a humanidade está cercada pelo fim da prosperidade, pela crise ambiental, é um terremoto, as pessoas têm medo do que acontece. E a religião, os setores mais reacionários da religião, de todas as religiões, elas têm um discurso ultraconservador, de defesa da vida que eles conheciam, ou que eles imaginavam ou fantasiavam uma vida antiga, uma vida passada. É uma coisa curiosa para quem gosta de estudar estética, como o fascismo e o nazismo utilizavam símbolos de vários séculos passados, né? Ou seja, a vida do futuro tem que ser como aquela vida no passado, que é uma vida fantasiada. Então, Mussolini recorria ao Império Romano, Hitler recorria à origem dos prussianos, não é?
E, de alguma maneira, essa coisa da vida da família tradicional, do papel tradicional, das relações tradicionais entre homem e mulher, o patriarcado, a sociedade heteronormativa, todos esses valores conservadores fazem parte dessas religiões. Né? Esse discurso conservador une essas pessoas, assim como o inimigo comum une essas pessoas, né? São certas pautas também que os une, que aí a gente pega o discurso do Bolsonaro, ele fala, nós somos pela vida, assim como o Malafaia, né? Contra o comunismo, aquela coisa toda, mas me chamou muito a atenção, e aí eu queria falar especificamente do discurso da Michelle e também do Malafaia. O discurso da Michelle, ela tem uma fala assim, fomos negligentes achando que não se podia misturar religião com política. Aí o mal tomou conta da nação, mas nós amamos o Brasil. Então, e aí tudo isso, claro, com o efeito sonoro, aquela coisa, né? Que a sonoplastia ali ajudou bastante também. Então, me causa uma certa angústia, né? Essa, digamos assim, e aí você me diz se isso tem procedência, mas de toda essa utilização da religião para alavancar esse gado, para unir esse gado. E falar explicitamente que, sim, se a gente volta ao poder, a gente vai ter que misturar a religião com política. O Estado não vai ser mais laico. Que é outro elemento de inspiração em Israel. O papel direto da religião em Israel. Israel é um regime semiteocrático. Há muitas funções civis do Estado que estão nas mãos da religião judaica em Israel. Esse é o sonho do neopentecostalismo. O Malafaia gostaria de ser um dia uma espécie de rabino-chefe, vamos dizer assim, de pastor-chefe no Estado brasileiro. Tá? Embora, repito, a religião ela é instrumental, quer dizer, ela é operada pela extrema-direita como um instrumento de apoio de massas. Isso não é novidade, também isso não é novidade. Ou seja, isso foi utilizado pelo Mussolini na Itália. Mussolini era ateu. Ele tem textos profundamente anticlericais, ele tinha textos profundamente anticatólicos, na Itália católica, mas ele se abraça ao catolicismo, faz a moratória com a Igreja Católica, acerta a vida com a Igreja Católica, que era uma pendência que existia há muito tempo, e ele recorre às tradições católicas da Itália para reforçar o fascismo. O Hitler faz a mesma coisa. O Hitler tampouco era um homem de tradições religiosas. Né? Então, é normal no fascismo o recurso à religião. Por que é normal? Porque aí é um tema um pouco complexo para a gente tratar em relativamente pouco tempo, mas eu recomendo às pessoas lerem um livro. O livro é do William Reich, A Psicologia Social do Fascismo. O Reich, ele utiliza uma tese, ele parte de uma tese do Freud, que é a pulsão da morte, e aplica à sociedade. O que diz o Reich? Que em determinadas circunstâncias, o sentimento de destruição se apodera das sociedades, se apodera das massas, porque a vida como ela é tão ruim, tão sem perspectiva, que as pessoas, mesmo sem saber o que colocar no lugar, elas querem destruir o que existe. Elas querem destruir o que existe. Eu não tenho nenhuma especialização em psicanálise, mas eu mais ou menos sei que essa história da pulsão da morte no Freud era para explicar, entre outras coisas, os sentimentos ou os comportamentos autodestrutivos das pessoas. Não é isso? É isso. Bom, então as sociedades também seriam assim, segundo Reich. E esse sentimento de destruição, de arrebentar tudo que está aí, o fascismo disputa e se apropria desse sentimento através de falsidades ideológicas para garantir sua base de massa e poder ser uma força de reorganização do Estado burguês e do capitalismo. Essa falsidade ideológica, tá? Que eu queria pegar o discurso do Tarcísio, por exemplo, para a gente analisar aqui. O Tarcísio pega o microfone e começa a dizer que está ali, que estava com saudade do presidente Bolsonaro, o único presidente que se preocupa
com o verde e amarelo, com o Estado Democrático de Direito, todos eles falaram que eles estavam ali defendendo o Estado Democrático de Direito. Foi uma unanimidade de todos os discursos que eu escutei. E ele fala que o Bolsonaro... que eles estão ali para celebrar nenhum tipo de censura, celebrar a justiça social, que foi o Bolsonaro que levou a água para o Nordeste, que a água chegou ao Nordeste através do Bolsonaro, que as pessoas que passaram necessidade foi o Bolsonaro que passou, o Bolsonaro acabou com a fome no Brasil, com o Bolsonaro retomou-se o transporte rodoviário, que o Bolsonaro abriu poços, que o Bolsonaro trouxe o saneamento básico,